E aí, gente, primeira aula, segundo bimestre do terceiro ano. É nóis, vamos lá. Como eu já disse na nossa aulinha pro Enem, na nossa aulinha especial aí, que nem todo mundo participou, esse bimestre a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos sociais. Eu vou teorizar aqui um pouquinho, né, trazer um pouquinho do que a teoria sociológica fala sobre esses movimentos, por que eles surgem, como eles são caracterizados, e depois eu vou falar necessariamente sobre alguns movimentos sociais, como o material sugere, tudo bem? Então, tá, o que são movimentos sociais? Movimentos sociais são grupos da sociedade civil, ou seja, do povo, que se une em torno de uma causa que eles entendem que não está sendo cumprida pelo Estado, ou que eles entendem que precisa ser reivindicada para que seja colocada em pauta, para que se torne constitucional, que nunca tinha sido pensada. Enfim, os movimentos vão ser ajustes feitos pelos indivíduos dentro das sociedades democráticas. Vai ser a tentativa, né, desses ajustes, a tentativa de apontar para os governantes de uma sociedade democrática que há setores que precisam ser olhados e pensados, que precisam ser transformados, melhorados, tudo bem? Isso é um movimento social. Então, os movimentos sociais, eles vão partir das mais diversas demandas, das mais diversas necessidades da sociedade civil, dos grupos que compõem a nossa sociedade. É importante lembrar que a gente é composto por grupos muito distintos, que têm necessidades muito distintas. As nossas relações econômicas, por exemplo, nos colocam necessidades cotidianas que são absolutamente diferentes. Por quê? Vamos supor, eu sou assalariada, mas eu tenho um emprego formal, eu tenho registro, e com o meu salário eu consigo arcar com um plano de saúde. Então, as minhas necessidades médicas, as minhas necessidades de saúde vão estar na esfera do que eu espero que esse plano cubra, do que eu sei que eu contratei nesse plano, ou das lutas que eu vou ter aí dentro desse plano para ele me fornecer algumas coisas que judicialmente têm que ser garantidas minimamente. Ainda assim, ainda que às vezes eu tenha que brigar, ainda que haja coisas que não estão cobertas totalmente dentro de um plano, eu tenho uma assistência de saúde em que, se eu passo mal, eu tenho uma emergência pra ir, em que, se eu preciso de uma internação, eu não preciso desembolsar mais do que aquilo que eu já pago no meu plano, em que eu tenho direito a exames e tudo isso. Se eu sou uma pessoa que não tem um salário suficiente para eu pagar um plano de saúde, ou eu não tenho uma empregabilidade formal, eu não consigo, as minhas necessidades cotidianas de saúde são totalmente outras. Porque eu vou depender da rede pública de saúde, porque eu vou depender de como essa rede pública muda de uma região para outra da cidade, de uma cidade para outra, de uma região para outra do país. Tudo isso muda, as necessidades mudam. Então é de acordo com o dinheiro que eu tenho que eu vou ter assistência de saúde. Ainda que a proteção à saúde e à vida estejam garantidas aonde? Na Constituição brasileira para todos os cidadãos. Pela nossa Constituição atual, e a gente viu lá no primeiro bimestre, durante a história, nem todo mundo foi considerado cidadão. Mas hoje a gente entende que todos somos cidadãos. Pois bem, pela lei que nós temos hoje, que é a Constituição de 1988, que foi criada na reabertura política do Brasil, e que é uma Constituição bastante progressista, uma Constituição que inclusive se chama Constituição, o apelido, né, que foi dado a ela, Constituição cidadã, justamente porque ela traz em si garantias de cidadania para as mais amplas camadas da sociedade. Lá então tá escrito que todos os cidadãos têm direito à saúde, à proteção à vida, né? No campo da saúde, em todos os outros campos também. Mas se eu sou essa cidadã que mora numa área da cidade que é menos assistida, que não tem uma empregabilidade formal, que tenho dificuldade com o meu salário de arcar com um plano de saúde, então as minhas reivindicações sobre o que a sociedade precisa, sobre o que o governo precisa saber, tem que acontecer. Para que ele veja, por exemplo, o abandono que sofre a saúde dos sujeitos que estão lá na ponta da sociedade, que estão excluídos muitas vezes por questões econômicas e até geograficamente excluídos, porque estão longe de postos de saúde, de unidades básicas de saúde e que são necessárias para o atendimento, para a sobrevivência.
Pois bem, então assim, é de acordo com essas demandas, às vezes, muito específicas de um grupo, que às vezes eu nem entendo, eu nem percebo, eu nem imagino que sejam necessárias, é que os movimentos sociais surgem. A gente diz que há dois tipos de movimentos sociais: os conjunturais e os estruturais. Os movimentos sociais conjunturais são os movimentos sociais que vão lutar por questões momentâneas, coisas que acontecem num determinado momento da história da sociedade, do nosso cotidiano, e que precisam ser transformadas porque se tornaram nocivas. Então, por exemplo, aquele movimento lá de 2013 não é apenas 20 centavos dos passes, que começou e que depois ascendeu aí numa série de manifestações que tinham muitas reivindicações e acabaram meio que se perdendo. Naquele momento, as primeiras reivindicações eram conjunturais. Por quê? Naquela conjuntura, naquele conjunto de acontecimentos do cotidiano da cidade de São Paulo, o governo da cidade de São Paulo aumentar 20 centavos a passagem significava para o trabalhador um aumento de gasto mensal com o seu transporte para o trabalho, para a escolarização dos seus filhos e para tudo que ele precisasse, muito grande. Porque 20 centavos não é apenas em centavos num dia, é 40, porque você vai e volta para sua casa. 40 centavos não é um dia só, você geralmente vai de 5 a 6 dias. Então aí você também faz, vamos por 6 dias, 2,40. Tom. Fiquei somando se 6 vezes 40 centavos era 2,40. É, gente. Mas a questão é que no final do mês, para muitos trabalhadores, esse dinheiro é fundamental, é de fundamental importância. Então, naquela conjuntura, naquela situação que a condição econômica da cidade estava, que os trabalhadores se viam, eles se uniram para pedir que não fossem aumentadas as passagens. Então, o movimento Passe Livre, que foi quem encabeçou, inclusive, foi um movimento social conjuntural que criou ali a luta por essas questões. Ele é um movimento que luta por questões pontuais, não por questões globais e locais, inclusive. Por quê? Porque essa realidade dos 20 centavos, do transporte público caro e tal, é da cidade de São Paulo. Há outras cidades piores, há outras cidades melhores. Então, por conta disso, é um movimento conjuntural. Ele é de um momento, de um ponto, de uma situação. Os movimentos sociais estruturais, por sua vez, eles lutam para alterar as estruturas fundantes da sociedade. O que são essas estruturas? Vamos pensar num prédio. Quando um prédio está sendo construído, a primeira coisa que se faz, né, ali além da sua fundação, são as estruturas sobre o qual esse prédio vai ser erguido. Essas estruturas são o que segura tudo em volta. A gente diz que a sociedade tem estruturas, tem como se fossem pilares, sobre os quais toda a nossa vida circunda. Então, por exemplo, a questão do racismo. O racismo foi construído historicamente. Na Constituição da Sociedade Brasileira, ele teve ligadíssimo com aquilo que gerou o que a gente é. Por quê? Porque o conceito de raça mesmo, como tem aí um vídeo do canal para mostrar, ele surge para justificar a exploração e ocupação das terras da América, dentre elas o Brasil. E ele também surge para justificar o trabalho escravo africano. Esse fato todo, esse surgimento do conceito de raça e essa estruturação da sociedade em torno do racismo é algo que ainda hoje existe. Por isso a gente já fala que o racismo no Brasil ele é estrutural, porque ele é um dos fundadores da nossa sociedade. A nossa sociedade surgiu, cresceu, se desenvolveu usando o racismo como argumento com mais de 300 anos de escravidão, percebem? Ou com a destruição dos povos indígenas, a destruição dos territórios indígenas. Então, quando eu digo que um movimento social estrutural luta contra as estruturas da sociedade, ele vai buscar quais são as estruturas dessa sociedade que mantém a desigualdade acontecendo, quais são as estruturas dessa sociedade que mantém os sujeitos excluídos. E aí ele vai lutar então para mudar
essas estruturas. Nós temos nessas estruturas o racismo, o machismo, a homofobia, a questão de classe. Todas essas questões são questões estruturantes da sociedade. A gente cresceu numa sociedade que colocou a mulher como inferior, com influência das ideias europeias, que colocou os indígenas como inferior, que colocou os sujeitos poderosos, esses europeus, como poderosos e dominadores, e a gente submisso, o povo brasileiro submisso, inferiorizado, enfim. Óbvio que essas questões da estrutura da nossa sociedade não são únicas, elas estão espalhadas pelo mundo. E as sociedades mais justas e acolhedoras, menos opressivas com os sujeitos, são sociedades que fundaram e que movimentaram essas estruturas, reconstruíram essas estruturas sobre as quais os comportamentos se ergueriam. Desse modo, melhorando as condições de vida, diminuindo o racismo, diminuindo o machismo, diminuindo a desigualdade social. Enfim, por isso a gente diz que os movimentos estruturais, eles mudam a própria estrutura da sociedade. Eles são mais profundos, eles buscam criar outros alicerces nos quais nós podemos nos fundamentar para existir. E aí, a partir desses alicerces sobre os quais a gente vai circundar e criar nossos modos de vida, seriam melhores, a gente teria olhar melhor para o outro, porque a nossa própria base seria uma base melhor. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira parte sobre movimentos sociais, é a teoria. Quem já viu minha aula só reforçou, nós vamos fazer exercício agora. E na próxima aula eu volto para falar um pouquinho sobre alguns movimentos. Valeu, galera!